Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Nós estamos iniciando mais um programa Siga o Seu Exemplo. Estamos falando sobre a vida e os milagres de Santa Clara de Assis. Santa Clara, tão querida de todos nós. Quero convidar você a participar conosco desse programa Siga o Seu Exemplo, todas as segundas-feiras, às 19h30. Nós resolvemos, dessa vez, marcar um dia correto, o horário correto, e aí você vai lembrar sempre. Das segundas-feiras, às 19h30, nós teremos a vida de um santo da Igreja Católica Apostólica Romana no programa Siga o Seu Exemplo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e apertar o sininho para que todas as vezes que nós postarmos algum vídeo ou que fizermos alguma transmissão ao vivo, você seja avisado. Você pode se comunicar conosco através do chat ao vivo. Só que para a gente não perder a sequência do programa, nós só responderemos ao chat no final do programa. Antes de começarmos a falar sobre Santa Clara, sua vida, seus milagres, vamos comentar um pouquinho a respeito das Clarissas, né? A congregação fundada por Santa Clara. Essa congregação deu frutos, porque nós vimos durante todos esses programas a respeito de Santa Clara, a luz de Santa Clara irradiava, sempre irradiou. A luz, mesmo ela dentro de um convento, essa luz irradiava para fora do convento e atraía também outras mulheres, outras jovens para a vida contemplativa. Aquela que ela criou, a regra que ela criou foi colocada em vários outros mosteiros, em várias outras congregações. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 9 denominações de clarissas, isso conforme a regra de Santa Clara e a regra de Urbano IV, que é uma outra regra também parecida com a regra de Santa Clara para as irmãs contemplativas, para as irmãs enclausuradas. Bom, essas 9 congregações são as seguintes: as clarissas urbanistas, quer dizer, com base, obviamente, na regra de Urbano IV, as clarissas coletinas, as clarissas capuchinhas, as clarissas sacramentinas, as clarissas da adoração perpétua. Então, quantas regras das clarissas contemplativas, né, que são enclausuradas, surgiram então depois da primeira congregação, vamos dizer assim, né, formada por Santa Clara. Além das enclausuradas, nós temos no mundo inteiro as clarissas que atuam em outras áreas, que não são enclausuradas e atuam principalmente na área de educação e na área da saúde. Então, clarissas no mundo inteiro. Só das enclausuradas existem mais de 1.500 mosteiros no mundo, em 75 países. Não é brincadeira, não é brincadeira. Veja bem a obra de Santa Clara até onde foi parar. As irmãs contemplativas, as irmãs enclausuradas, exercem vários trabalhos e várias funções. A primeira delas, e a mais importante de todas, é a oração. A oração, a adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento, a missa diária, as orações das horas, quer dizer, tudo isso é o mais importante que elas fazem. Mas, além disso, elas têm outros trabalhos. E Santa Clara mesmo dizia que era melhor que fizessem trabalhos manuais para que a mente e o espírito estivessem sempre voltados
para o Senhor, para Deus. Então era essa a missão das irmãs enclausuradas. E os trabalhos que elas fazem, quais são? Bom, primeiro, o trabalho com a terra, plantar e colher. Plantar e colher verduras, legumes, etc. Não é? Também outra atividade que elas sempre fazem, ou que várias fazem, é uma espécie de artesanato, mas um artesanato voltado sempre ao cristianismo. Então, concerto de imagens, pintura, afrescos, tudo isso voltado sempre para a adoração a Deus, sempre. Outros trabalhos manuais, a confecção de artigos do altar, como, por exemplo, os paramentos para os sacerdotes, as toalhinhas do altar, tudo aquilo que é utilizado na mesa da Eucaristia, também são confeccionados por irmãs enclausuradas. Outra atividade muito importante, elas recebem nos conventos os pedidos de oração, os pedidos de intercessão, e elas intercedem pelos vários pedidos por todas as pessoas que procurarem o convento. Isso é muito importante, né? Um trabalho excepcional. Muito bem, falando das Clarissas, vamos falar um pouquinho agora de Santa Clara. Um dos milagres muito interessantes que Santa Clara fez, né? Que Jesus fez através da sua intercessão, é óbvio, é muito interessante. Numa certa ocasião, o azeite que era usado no convento, porque na realidade, naquela época, né, século XII nós estamos falando, a base de toda a alimentação era o pão e o azeite. O azeite era primordial para qualquer pessoa, para qualquer família e principalmente para um convento. Né? E o azeite simplesmente acabou. De repente o azeite acabou e a irmã encarregada da cozinha foi procurar Clara, foi procurar a Madre Clara, que era a superiora do convento. E falou: Madre, o azeite acabou, não temos mais azeite. E então o que Santa Clara falou? Você pega então o vasilhame onde a gente coloca o azeite, era um vasilhame grande, né, obviamente, e coloque na porta do convento e peça ao frei, o frei esmoler, que eles chamam, né, que era um chamado, esmoler, aquele frei que ia pedir as esmolas para as freiras, né, e também para os frades de São Francisco. E chame o frei esmoler e pede para ele ir até a cidade pedir, né? Porque eles viviam de mendicância praticamente, né? Pedir o azeite para que a gente possa ter o azeite aqui na nossa comunidade. Bom, a irmã levou o vasilhame até fora do convento, colocou na porta e chamaram o irmão Esmoler. Ele não era nem frei, ainda era irmão. E quando ele chegou na porta do convento, ele chamou a freira e falou: mas para que vocês me chamaram aqui? Vocês estão brincando comigo? Porque isso aqui está cheio de azeite, está carregado de azeite. Tinha azeite até a boca do vasilhame. E a irmã falou: bom, vamos fazer o quê? Não é? Deus proveu com a oração de Clara, com a oração de Santa Clara, Deus proveu e o azeite apareceu. Agora, um dos milagres mais espetaculares, a gente pode dizer assim que existe um milagre espetacular, porque todos são espetaculares, mas esse aconteceu quando Santa Clara tinha mais ou menos uns 50 anos de idade.
ela já estava acamada, ela já estava doente. Mas, de vez em quando, a doença dava aí uma certa trégua, e ela, quando isso acontecia, ela saía pelo convento para procurar alguma coisa, algum problema, para verificar se estava tudo bem. Ela confiava, é lógico, nas irmãs, mas ela queria ver pessoalmente se estava tudo bem, se faltava alguma coisa. Então, quando a doença dava uma certa trégua, ela saía caminhando pelo convento procurando, vendo as coisas, vendo uma porta, vendo uma janela, vendo se estava. Bom, ela chegou a uma porta enorme, daquelas antigas mesmo, né? E ela percebeu que a dobradiça, que era uma dobradiça grande, porque a porta era muito pesada, estava corroída, estava na hora de trocar. E ela mexeu na porta, e quando ela mexeu na porta, a porta despencou inteira sobre ela. E essa porta era tão grande e tão pesada que ela desapareceu embaixo da porta. Uma das irmãs que estava próxima percebeu o que estava acontecendo, percebeu que a porta tinha caído sobre ela, sobre Santa Clara, e chamou as outras irmãs correndo para ajudar, né? Para tirar aquela porta de cima de Santa Clara. E nem todas as irmãs que chegaram ali perto conseguiram levantar a porta, porque era muito pesada, e não se ouvia nenhum ruído, nenhum gemido, nada, nada, nada. Bom, as irmãs foram atrás dos frades de São Francisco, né, que moravam ali perto, e vieram os frades mais fortes, aqueles mais parrudos, e só com alguns deles mais fortes é que conseguiram levantar aquele portão, né? Aquela porta enorme, portão porque é um portão mesmo, né? Portão no sentido de grande, né? De grande porta, levantaram aquela porta e Clara, simplesmente com um sorriso nos lábios, levantou, falou: Não precisam se preocupar, tá tudo bem, não aconteceu nada comigo. Parecia que eu estava embaixo de um cobertor muito confortável. Não aconteceu nada, nada, absolutamente nada. Ela saiu completamente ilesa. Santa Clara, mesmo por ocasião da sua morte, louvou sempre o Senhor Jesus. Ela era totalmente entregue a esse Senhor que ela abraçou como esposo, porque ela era uma freira enclausurada, que tinha voto de pobreza, tinha voto de castidade, tinha voto de obediência, e por quê? Por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Ela morreu no dia 11 de agosto de 1523. 1523, aos 60 anos de idade. Um dia antes da sua morte, ela recebeu a visita do Papa Inocêncio IV. E para que o Papa foi visitá-la assim, ela já moribunda? Por que o Papa foi visitá-la? O Papa foi visitá-la para entregar a regra da congregação que ela mesma havia escrito. Ela foi a primeira mulher a escrever uma regra da congregação e a ser aprovada pelo Papa. E o Papa aprovou e fez questão de levar pessoalmente essa regra nas mãos de Santa Clara, um dia antes da sua morte. Olha que bacana, né? Muito bom. Na hora de morrer, o que ela falou? Olha só que coisa mais linda. Ela disse: Vá, segura minha alma.
porque você tem uma boa escolha para o caminho. Vá, porque aquele que a criou também a santificou, e guardando-a sempre como uma mãe guarda o filho, amou-a com eterno amor. E bendito sejais vós, Senhor, que me criastes. Olha, que coisa impressionante, né? Impressionante. É a entrega total, né? A entrega total nas mãos de Deus. Que coisa bonita. Clara foi canonizada apenas 2 anos depois da sua morte. Já não era mais o Papa Inocêncio IV, mas o Papa Alexandre IV, que sucedeu Inocêncio IV. E eram tantos os milagres, era tanto brilho, era tanta luz na vida de Santa Clara, que a canonização aconteceu muito rapidamente. E a gente vai ver agora como é que ela é representada nas figuras, nas imagens, como Santa Clara é representada. Ela é representada nas imagens, e uma coisa que chama logo a atenção é o ostensório que ela segura. É o ostensório, que é o Santíssimo Sacramento com a hóstia consagrada. Não é? Por quê? Porque tem aquela ocasião especial que ela salvou a cidade inteira, salvou o seu convento inteiro, pela intercessão de Jesus Cristo, apresentando o ostensório diante dos hereges. E os hereges fugiram e não fizeram nada com a cidade, a gente já viu isso em outro programa. Mas o ostensório é a figura assim, mais importante e que mais aparece nas imagens de Santa Clara. É lógico que a própria Santa Clara primeiro, né, a figura dela, mas o ostensório chama a atenção em primeiro lugar. Em segundo lugar, o hábito. O que representa o hábito de Santa Clara? É o hábito marrom das monjas, aquele hábito tradicional que ela é representada, né? E um véu preto. Esse hábito é sinal de pobreza e desapego das coisas do mundo. É isso que significa esse hábito. É um símbolo de profunda espiritualidade. E veja que são as mesmas cores dos hábitos dos franciscanos, porque, como Francisco de Assis, Clara trocou as suas vestes mundanas por essa veste simples. Né? O hábito usado pelos religiosos também é um sinal de consagração a Deus. E as clarissas assim se manifestam, vejam bem, sobre o uso do hábito. Olha o que elas dizem. Rezemos para que estas vestes sejam testemunho de penitência e pobreza, assim como foi para Francisco, Clara e seus irmãos e irmãs. É um texto que é rezado, que é dito sempre pelas irmãs clarissas. O véu de Santa Clara. O véu preto de Santa Clara de Assis representa os votos perpétuos feitos pela religiosa. Significa o seu despojamento do mundo e sua entrega total a Deus. As rosas que aparecem nos pés da imagem de Santa Clara. A rosa é um símbolo do cristianismo desde o ano 1200. Elas representam a promessa messiânica, né? Promessa do Messias e o nascimento de Jesus Cristo. As rosas exalam perfume, e isso nos lembra que, como cristãos, nós devemos exalar o perfume do amor e da santidade, onde quer que estejamos. Isso é o significado das rosas. O pano de Santa Clara.
Esse pano que Santa Clara usa para segurar o ostensório, que fica embaixo do ostensório, na cor azul, representa o céu, o lugar onde está Jesus Cristo, onde Jesus Cristo habita, mesmo estando presente no meio de nós através do Santíssimo Sacramento. A cor azul também simboliza a verdade e mostra na imagem de Santa Clara que ela está com a verdade. Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Bonito, né? Essa simbologia toda que vocês viram agora nessa imagem que a gente apresentou de Santa Clara de Assis. Oração para Santa Clara de Assis. A oração pelas famílias. Vamos rezar agora pelas nossas famílias. Coloque as pessoas da sua família nessa oração. Pense agora em todas as pessoas da sua família. Não só aquelas que moram na sua casa, mas também os primos, os tios, os parentes mais afastados, principalmente aqueles mais necessitados ou os mais afastados de Deus. Coloque eles agora nessa oração. Querida Santa Clara, que fostes motivo de alegria e orgulho para vossos pais e irmãs, que soubestes lhes retribuir o amor e a dedicação com que vos cercaram desde o berço, eu vos consagro minha família e todos que comigo convivem. Bem vedes, querida Santa Clara, como são difíceis os tempos em que vivemos, onde o amor e a fidelidade familiar se tornam quase impossíveis. Sei, contudo, que a Deus nada é impossível, e que com fé e confiança tudo se alcança. Por isso imploro confiante, visitai nosso lar e permanecei conosco, e já que sois mais clara que vosso próprio nome, clareai nossa mente e nosso coração, para que possamos permanecer unidos entre nós e, sobretudo, permanecer fiéis a Deus. Amém. Se você está enfrentando alguma tribulação, se você está enfrentando um problema sério, alguma coisa que te parece insolúvel, que aparentemente não tem jeito, então faça conosco essa oração para Santa Clara, que é uma oração para os momentos de maior obstáculo. Vamos lá. Pela intercessão de Santa Clara, ó Senhor Todo-Poderoso, abençoe-me e proteja. Volte para mim os seus olhos misericordiosos. Dê-me a paz e a tranquilidade. Derrame sobre mim as suas copiosas graças, e depois dessa vida, aceite-me no céu em companhia de Santa Clara e de todos os santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santa Clara, que seguistes de perto São Francisco, na vida de pobreza e no amor ao próximo e de Deus, olhai carinhosa para o mundo de hoje, tão necessitado da vossa proteção. Ouve o meu pedido e concedei-me a graça que vos peço com fé e confiança. Como verdadeiro necessitado, rogo-vos que me alcanceis de Cristo a saúde espiritual e corporal para mim e meus familiares. Sobretudo, peço a vossa ajuda para esse problema que me aflige. Atendei-me, Santa Clara, pela força que tendes junto de Deus e pela fé que me faz buscar a vossa proteção. Amém. Querida Santa Clara, eu quero pedir agora, em nome de Jesus e por sua intercessão, que nos livre de todos os acidentes domésticos. Você, Santa Clara, que sofreu esse acidente tão terrível
da porta cair sobre você, uma porta pesada, e nada sofreu, porque Jesus lhe protegeu. E nós pedimos, Santa Clara, que por sua intercessão Jesus também nos proteja dos acidentes domésticos, principalmente as nossas crianças e as pessoas mais velhas de nossa família. Nós sabemos que os acidentes domésticos são as causas mais comuns de morte das pessoas mais idosas. Você, Santa Clara, sofreu um problema doméstico quando já tinha uma certa idade e estava bastante fragilizada porque estava doente. E Jesus a protegeu. Nós pedimos, Santa Clara, proteja as pessoas mais fragilizadas da nossa família. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos guarde. Muito obrigado, Santa Clara. Amém. Santa Clara caminhava tão serena ao luar, levava no coração o desejo de amar. Deixou suas riquezas por um sonho a seguir. Nos pobres via Cristo, sentindo seu sentir. Em Francisco encontrou um amigo e um irmão. Renunciaram ao mundo por amor e oração. Sem ouro ou coroa, escolhendo a humildade. Em cada gesto seu, revelava a verdade. Com o Santíssimo lutou, Assis ele protegeu. Com a fé que brilha forte, nada se perdeu. A cidade agradecida viu seu brilho no altar. Com o coração em Deus, nada pode abalar. No silêncio ouvi-a o céu a chamar. Santa Clara, um farol sempre a iluminar. Cumprindo seu chamado, a graça foi infinita. Na sua simplicidade, será sempre bendita. Com o Santíssimo lutou, Assis ele protegeu. Com a fé que brilha forte, nada se perdeu. A cidade agradecida